pessoal, começamos o segundo bimestre da disciplina Ética, Meio Ambiente e Sustentabilidade. A primeira componente da disciplina, o tema ética, já foi tratada no bimestre anterior. E agora nós vamos tratar das duas outras componentes complementares que se referem às temáticas meio ambiente e sustentabilidade. Eu lembro que lá em fevereiro, quando eu tive a chance de apresentar para vocês a disciplina, eu destaquei que quando esse bimestre chegasse, quando essas duas, principalmente a temática meio ambiente, ela fosse abordada, eu teria o desafio de ter que apresentar para vocês um cenário sombrio. As perspectivas ambientais, o futuro do planeta, do estado que o planeta se encontra hoje, projetando o futuro, não são muito favoráveis. A temperatura do planeta vem aumentando e o IPCC, o painel intergovernamental, de mudanças climáticas, lá em 2007, ele associou a crise climática que está em curso à atividade humana. Quer dizer, o homem, a humanidade, ela estaria sendo apontada pelo IPCC como a principal responsável, pelo estilo de vida, como a principal responsável para a crise climática em curso. É claro que existe uma outra visão dessa realidade, ninguém é o dono absoluto da verdade, né? São os chamados céticos, são aqueles cientistas até, são aqueles que divulgam, ou melhor, duvidam desta premissa de que é a atividade humana a responsável pela crise climática em curso. Os céticos pensam de uma outra forma, acham que essas mudanças climáticas que acontecem no planeta são mudanças periódicas, que em determinados períodos de tempo, essas mudanças, como já aconteceram, mudanças climáticas em épocas anteriores, essas mudanças se repetem. Mas o que se desenha hoje é que, na medida em que o clima se modifica, que esses fenômenos climáticos eles passam a apresentar características extremas, a produção de alimentos no planeta em determinadas latitudes vai ser atingida, a produção vai ser atingida de maneira muito severa, embora exista a possibilidade de que nas latitudes mais extremas a produção de alimentos possa prosperar. Embora até um determinado limite, se a temperatura do planeta aumentar por volta de 3 graus ou acima disso, 3 graus Celsius, então nem essas latitudes mais extremas vão ter produtividade. Além disso, o acesso à água potável vai ficar muito mais complicado. E se a gente pegar, por exemplo, cidades, principalmente aqui na Cordilheira dos Andes, tanto no Chile como na Argentina, que depende do degelo, do degelo que acontece nas cordilheiras, no pico das cordilheiras, e que essa água de degelo ela alimenta as cidades, esse problema vai se complicar também, algumas cidades vão ficar inviáveis, né? No nosso caso especificamente, que vivemos em cidade litorânea, o aumento do nível dos oceanos, com o degelo acontecendo também nos polos,
vai, sem dúvida nenhuma, complicar. A gente, não sei se a gente pode fazer uma relação de causa e efeito já, talvez seja um pouco prematuro, mas essas ressacas que acontecem de maneira mais catastrófica, mais destrutivas, atingindo as cidades costeiras, já são sinais de que a crise climática em curso, segundo o IPCC, provocada pela atividade humana, essa crise climática, esses eventos catastróficos, eles são já provocados por tudo isso que nós estamos salientando para vocês. Bem, falar para vocês desse cenário sombrio, num momento em que o outro cenário sombrio sobrepaira na sociedade humana, na sociedade planetária, com essa pandemia de coronavírus, parece covardia. Parece que o Cortella não está querendo deixar vocês dormirem nessa madrugada desesperados com estes pesadelos na perspectiva ambiental e esse pesadelo que nós estamos vivendo nas últimas semanas. Eu vou num verdadeiro jogo de cintura, eu vou tentar uma solução conciliatória no sentido de pintar o cenário atual que nós estamos vivendo, que não tem nada a ver com essas mudanças climáticas, embora em determinados momentos o aumento de temperatura vai trazer uma quantidade de doenças em regiões que as doenças não eram comuns. O aumento da temperatura vai trazer realmente problemas numa perspectiva epidemiológica, né? Mas voltando aqui, tentando pintar o cenário atual com cores mais leves, eu diria que nós estamos vivendo um novo estilo de vida, né? Estamos tendo uma vida à distância. É exatamente o que chama a atenção essa revista Exame, com esse título, A Vida à Distância. A crise do coronavírus colocou milhões de pessoas em quarentena e antecipou um futuro irrefreável. Trabalho, estudo, lazer, saúde e alimentação serão feitos cada vez mais dentro de casa. As empresas e as tecnologias que estão puxando essa revolução, que estão permitindo, viabilizando esse estilo de vida, da vida à distância. E é claro, as pessoas vão se deslocar menos, já estão se deslocando menos. A gente vê as grandes avenidas em metrópoles como São Paulo, a gente vê as grandes avenidas praticamente com um trânsito bastante fluido, um trânsito tranquilo, quase sem veículos nenhum nas ruas. Diga-se de passagem até que essa realidade já traz menos poluição. Eu fiquei surpreso com uma fotografia tirada na Índia, em que se chamava a atenção que pela primeira vez, tendo a Índia sem poluição, ou com um nível de poluição baixíssimo, já era possível ver através da foto lá no fundo o Himalaia, né? Lembrando que a Índia tem lá na ponta a cordilheira do Himalaia, onde está o pico mais alto do mundo. De qualquer maneira, essa realidade que nós estamos vivendo traz um novo estilo, um estilo mais tranquilo, menos poluição. Veneza tem as águas dos seus canais muito mais limpas do que estava antes, quando o fluxo turístico naquela cidade exótica era intensíssimo.
né? E nós temos também a perspectiva de um gasto menor de energia. Se as pessoas se deslocam menos, obviamente o gasto de energia é menor, e quando a gente olha a questão ambiental, nós temos sempre que ter a visão do gasto de energia. Quanto maior o gasto de energia num estilo de vida mais complexo, maior é o impacto ambiental, seja na geração da energia ou seja no consumo da energia. Isso é exatamente o consumo de energia que está associado a esse cenário sombrio. É esse cenário sombrio com a alta produção de CO2 que trouxe essa ameaça da crise climática. A pandemia do coronavírus, colocando a gente num estilo de vida novo, através do home office, e que é muito importante para vocês o home office, na medida em que vocês vão desenvolver o hábito, um hábito que a área de vocês vê como importante. A área de vocês entende como muito importante ter o profissional trabalhando na condição de home office. Então, eu gasto menos energia para me deslocar, produzo menos poluição, obviamente, menos estresse no movimento do trânsito intensíssimo. Dizem que o paulistano, por exemplo, perde meses de vida, alguns falam em anos, meses de vida se deslocando naquele trânsito febril, né, que torna a cidade nervosa e, obviamente, as pessoas estressadas. Eu deixo para vocês uma polêmica que a gente...